Olá, sexto ano, tudo bem? Estou aqui de volta e, como prometido, eu vou corrigir as questões que eu deixei de interpretação de texto, tá? Nós vamos fazer a correção do livro agora. Lembrando, é módulo 1, né, que é referente ao primeiro bimestre. Página 60, né? Porque a gente começa nossa interpretação na página 57, mas as nossas questões começam na página 60, ok? Então vamos corrigir, não vamos precisar corrigir com pressa, vamos pausadamente, ok? Só lembrando que as questões lá da página 57, né, que tem uma perguntinha que eu pedi para que vocês respondessem no caderno, é uma resposta pessoal, e essa resposta eu irei ver quando nós voltarmos, quando for dar o visto no caderno. E na página 60, a interpretação oral também. Então, eu irei dar o visto no caderno, ok? Eu só peço que vocês observem bastante o número 2, né? Em sua opinião, por que motivo o moleiro disse ao rei que a filha podia fiar ouro de palha? Então, assim, lá no início, lá no primeiro parágrafo, ele dá algumas dicas. Então, assim, prestem atenção nisso. Vamos lá. Número 1 da interpretação escrita. Responda as questões. Ok. A. Quem são os personagens do conto lido? Então, nós temos o moleiro, nós temos a filha, nós temos o Rumpel, né? O rei, podemos também dizer o príncipe ainda bebê e os mensageiros. Esses são os personagens. B. Qual é o personagem principal dessa história? O personagem principal é a filha do moleiro, tá? A filha do moleiro. C. Que termos são utilizados para se referir a esse personagem no decorrer da história? Então, a gente pode encontrar moça, pobre donzela, boa moça, filha do pobre moleiro, rainha, se eu não me engano também tem senhora. Então, esses são as qualidades, né, ou melhor, as características descritas que a gente encontra. Moça, pobre, boa moça, tá? Senhora, ok? Essa é a C. 2. Em texto desse gênero, geralmente são apresentadas características dos personagens. Então, o que nós temos que fazer na 2? Nós teremos que relacionar o personagem com a característica. Então, eu vou falar o personagem e a característica. Depois eu falo a numeração como ficou, né? Ou melhor, as letras como é que ficaram. Moleiro, convencido e orgulhoso. Filha do moleiro, bela, hábil, inteligente. O Rumpel, eu posso dizer pequeno, com aparência engraçada. E o rei, avarento e ganancioso. Como ficou lá a nossa ordem? C, D, B, A. C, D, B, A. Página 61. Por que a filha do moleiro foi trancada em um quarto cheio de palha? Porque o pai dela disse ao rei, né, da terra que ela poderia transformar palha em ouro. Então, por que ela foi trancada? Porque o próprio pai disse que ela poderia transformar palha em ouro. Então, isso, querendo ou não, chama a atenção. Quem não quer ter uma pessoa que pode transformar as coisas em ouro? Né? Principalmente a palha que tanto tinha lá. 4. O que ela prometeu
dar ao homenzinho para que ele a ajudasse? Um colar, um anel, o seu próprio filho. Tá? Então, tudo isso a gente encontra no texto. 5. No decorrer da história, o personagem principal enfrenta alguns desafios. Quais são eles? Então, ela precisou transformar a palha em ouro para o rei. O que ela conseguiu com a ajuda do homenzinho. Depois ela precisou descobrir o nome desse homenzinho que ajudou para não perder o seu filho, né, que consegue com a ajuda do mensageiro. Então ela passou por 2 situações, que foi transformar a palha em ouro para o rei e descobrir o nome do homenzinho, né, que a ajudou. C. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta quanto ao narrador é a nossa segunda opção. Trata-se de um narrador observador. Quem é o narrador observador? Ele está observando toda a história e está contando. 7. Uma das características do gênero conto maravilhoso, né, ou conto, aqueles de histórias, né, maravilhosas, é apresentar um elemento mágico que pode mudar os acontecimentos da maravilha. Então, qual é o elemento mágico do conto que você leu? O fato da personagem Rumpel transformar a palha em ouro, não era isso que tanto queria? Então, esse era a parte da história que era maravilhosa, essa transformação da palha em ouro. E qual é a importância desse elemento no texto? Ele contribui para que o personagem ele realize as tarefas ordenadas pelo rei. Então, assim, consegue, no desenrolar da história, ele consegue realizar as ações que eram para serem feitas. 8. Releia o trecho. Era uma vez um certo reino, um pobre moleiro que tinha uma filha muito bela. Ela era também extremamente hábil e inteligente, e o moleiro era tão convencido e orgulhoso dela que um dia disse ao rei da terra que sua filha podia fiar ouro de palha. Que expressão utilizada pelo narrador indica o espaço onde se passa a história? Quando fala um certo reino. Então, onde passa a história? Em um reino. Ok? B. O que as expressões em destaque indicam sobre o tempo da narrativa? Tanto era uma vez como um dia indica que foi o quê? Passado. Um tempo que já você não tem mais certeza. Você sabe que foi o passado, mas você não tem a certeza. É impreciso. Ok? Página 61. Narrativas, como o que você leu, geralmente apresenta a estrutura baixa. Então, tem a situação inicial, que é a apresentação do tempo, o local da história, o conflito, que é a grande história, o que vai acontecer, o que tem que ser o que acontecer, né? O que esse acontecimento pode modificar a história. Tem o clímax, que é o momento em que realmente ocorre esse desfecho, é o momento em que a gente não sabe ao certo o que está acontecendo, é no decorrer da leitura que a gente vai vendo quais são as histórias, né, o que está acontecendo com os personagens e o desfecho, né, que é o final feliz, quem foi preso, isso tudo é o que ocorre naquela história, ok? Então nós teremos que relacionar a opção, que é a situação inicial, conflito, clímax e desfecho, com o que mais ou menos conta a história. Então vamos lá. Situação inicial. Nós iremos marcar a última que diz: um moleiro diz ao rei que sua filha sabe fiar ouro. A B, o conflito, nós iremos marcar a terceira opção. Trancada no quarto, a filha do moleiro chora e lamenta o seu destino.
O C, que é o clímax, nós iremos marcar o primeiro. Quando nasce seu primeiro filho, a rainha oferece um homenzinho. E a última, que é o desfecho, nós iremos marcar a segunda opção. No terceiro dia, com a ajuda de um mensageiro. Então, como que ficou a nossa ordem? C, D, B, A. C, D, B, A. Bem interessante, ficou igual àquele que nós fizemos, né? C, D, B, A. E a 63. Releia o seguinte trecho do conto. Então, eles pegam uma parte do texto e colocam aqui. Qual é a função da aspas nesse texto? Aqui, a fala foi destacar, as aspas, foi destacar a fala da personagem. Geralmente, as falas, quando é o personagem que fala, vem com travessão à frente. Aqui não veio com travessão, veio com a aspa para poder reproduzir a fala do personagem. 11. Relê a referência do conto maravilhoso. Aí preencha corretamente cada um dos elementos. Autores: Jacob Green e William Green, né? São os irmãos Green. Título do conto: Rumpelstiltskin, né? Rumpelstiltskin. Título do livro em que foi publicado: Contos de Fadas. Cidade: São Paulo. Editora: Iluminuras. E ano de publicação: 2012. Ok? Então a gente retira tudo daquele fragmentozinho que vem no finalzinho do nosso texto. 12. Assinale a alternativa correta quando o objetivo do conto maravilhoso. A alternativa correta é a terceira, que é narrar ao leitor uma história de tradição oral. Ou seja, aqueles contos maravilhosos que a gente sempre escuta, né, de uma forma oral. Ok? Aqui nós corrigimos todos os nossos exercícios passados. No mesmo módulo 1, esse último, ficou faltando uma outra interpretação que eu vou deixar para vocês de trabalho de casa, que é a página 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Ou seja, da página 83 à página 89. Não precisa ficarem, professora, por quê? A página 83, 84, 85, 86, deixa eu conferir, 86 e uma partezinha lá em cima do 87 é o texto. Para ser realizado é 87, 88 e 89. O nosso texto, ele é grande. O que trabalha o nosso texto? Um texto expositivo. O que é um texto expositivo? Ele foi retirado, é um texto que foi retirado de uma revista. Pode ser online ou pode ser essa revista de papel que nós manuseamos, tá? Geralmente é o que alguém pesquisou, né? Muito, e ele faz um relato, ele escreve, ele expõe o que ele aprendeu, o que ele descobriu sobre aquela pesquisa, sobre tudo aquilo que ele estava buscando. E publica em um jornal, em uma revista, online ou impressa. Ok? Então é sobre isso que nós iremos ver. Artigo expositivo. Dentro de interpretação de texto, vocês vão ver que o artigo expositivo é um nome que se dá. Mas o nosso objetivo maior é a interpretação de texto. Como eu já disse, é muito importante para o nosso crescimento, tá? Nós iremos ver a interpretação toda fase da nossa vida. Então, assim, deixo para casa da página 83 a 89, ok? Tenham todos um ótimo dia, estudem, descansem e façam os trabalhos. Até a próxima aula.